E aí, faça um excepcional dia hoje. Estamos ao vivo aqui em mais uma live. Para você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Hoje é sábado, eu não ia fazer, mas eu não consegui reter o transbordo que está dentro de mim. E eu vou passar isso para vocês. Então sejam bem-vindos, fiquem bem à vontade. Já pega o seu cafezinho, o seu copo com água. E hoje o SDC, que é o Saia da Caixa, vai ser um pouco diferente. Digamos assim que vai ser especial. E nós vamos sair da caixa hoje, da contenda, e vamos sair da caixa da falta de foco. Por que esses dois? Porque um leva ao outro. Quando você vive dentro de uma caixa de contenda e contende com outras pessoas, você perde o seu foco. Então nós vamos sair de duas caixas hoje, justamente porque é sábado e hoje vai ser especial, tá bom? Então você é o meu convidado. Lembrando que a partir da semana que vem, do dia 24 de janeiro até o dia 28, eu vou fazer uma maratona de lives no meu canal do YouTube. E essa maratona vai ser para ajudar você que tem problema com improdutividade, com necessidade de aprovação, você que fica dando desculpa para fazer as coisas e não consegue se livrar disso, você que não tem hábitos que são construtivos para esse seu ano de 2022, a gente vai construir isso junto. Eu vou desmistificar alguns assuntos a respeito disso e eu vou te ajudar a sair dessa escassez, a sair dessa improdutividade, a sair dessa necessidade de aprovação e criar novos hábitos para o seu ano de 2022. Então, se você quer que esse ano seja diferente, essas lives vai ser feita para você, é totalmente gratuita. Vão ser 5 dias, de segunda a sexta, às 18 horas lá no meu canal. Então, já corre lá no primeiro link aqui da descrição, já se inscreve e ativa as notificações para você não perder a live dessa semana que vai entrar, porque vai ser transformadora e eu tô fazendo ela para você totalmente gratuita, tá bom? Então hoje vamos sair de duas caixas, da caixa da contenda, da caixa da falta de foco. E hoje nós vamos meditar em cima de uma palavra que é em Lucas, no capítulo 4, do versículo 24 ao 30. Então já vai pegando sua Bíblia aí, já vai acessando na internet, não sei como que você vai fazer para seguir aí, mas eu já vou adiantando aqui para a gente conseguir concluir o mais rápido possível e você sair logo dessas duas caixas, porque o Senhor não te fez para ficar em caixa, você não cabe mais aí dentro, tá bom? Então vamos lá, Lucas capítulo 4, do versículo 24 ao 30, e diz assim: e ele disse, né? Quem disse aqui? Jesus. Depois eu vou explicar o contexto para você entender. E ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, ficaram cheios de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a sua cidade estava edificada, para poderem precipitá-lo dali. Mas Jesus passando pelo meio dessas pessoas que queriam jogar ele do precipício, matar ele, seguiu o seu caminho. Então, só para você entender aqui o contexto. Aqui, na verdade, Jesus ele tinha chegado, né, nessa cidade, e aí ele tinha acabado de abrir o livro de Isaías, que falava sobre ele, que o Espírito de Deus estava sobre ele, porque o Senhor tinha ungido ele para pregar o evangelho aos pobres, enviou eles para curar os enfermos, para ajudar e curar os quebrantados de coração, e por aí vai. E aí questionaram Jesus. As pessoas que estavam ouvindo ele questionou ele acerca disso e falou: Senhor, certamente tu és um médico, então por que o Senhor não nos cura? Por que o Senhor não nos transforma aqui nessa cidade? Porque a cidade onde ele estava era Jerusalém, que é onde Jesus, era Nazaré, né? Onde Jesus ele nasceu.
Só que ele estava em outro local e tinha ido para lá. Se não me engano, ele estava na Galileia e tinha ido para Nazaré. E aí ele anunciou essas palavras que Isaías já tinha falado a respeito dele lá atrás. E aí ele foi questionado sobre isso. As pessoas perguntaram, por que você não cura a gente aqui? Porque a gente conhece e tal. E aí Jesus pegou e falou, em verdade vos digo que nenhum profeta ele é aceito na sua terra. O que ele quis dizer para o povo? Que eu não consigo fazer obras maiores aqui onde eu moro porque vocês não acreditam em mim. Porque vocês não acreditam naquilo que eu carrego. Porque vocês não acreditaram que eu sou o Filho de Deus e eu posso transformar a vida de vocês. Vocês são incrédulos. E nessa cidade, mesmo no tempo de Elias e Eliseu, somente algumas pessoas foram transformadas, curadas, impactadas por aquilo que eles carregavam. Porque essa cidade existem muito incrédulos. De uma forma muito simples, foi isso que ele quis falar para o povo. Então o povo, quando ouviu essa verdade que o Senhor estava falando, o povo se irou contra ele, ao ponto de levar ele para fora da cidade ou expulsar daquele local. Imagina, as pessoas pegando ele, levando ele para fora e levando ele até um monte muito alto para fazer ele se jogar de lá. Olha só o quanto a ira daquelas pessoas tomaram o coração delas e elas ficaram tão dispostas a fazer o mal para Jesus. Jesus não estava falando nada além da verdade. E por que eu falei pra gente sair da primeira caixa, que é a caixa da contenda? Porque quando nós carregamos a verdade, quando nós temos algo dentro de nós que pode transformar as pessoas e as pessoas não aceitam isso porque elas são negligentes ou porque elas não querem mesmo e é um problema delas, isso não é seu, você não pode deixar de transbordar. E às vezes, por você falar a verdade, por você conhecer a verdade, por você carregar uma verdade que pode transformar as pessoas e as pessoas não aceitarem isso, pode ser que elas se virem contra você. Pode ser que elas queiram fazer e planejar o mal contra a sua vida. Só que assim, o que você tem que ter em mente é o seguinte: você não pode contender com essas pessoas, você não tem que ir contra elas e querer enfiar uma verdade que você acredita, que você sabe que é absoluta e que pode transformar essa pessoa. Se essa pessoa não quiser, tá tudo bem, não deixe de transbordar. O que Jesus fez aqui, ele estava diante de um monte onde as pessoas tinham expulsado ele de uma cidade porque elas não gostaram de ouvir a verdade que estava nele, e elas foram soberbas e ficaram cheias de iras e falaram: esse cara tá me tirando, eu vou jogar ele do precipício. Só que o que Jesus fez? Ele poderia ter discutido com essas pessoas, mas ele simplesmente passou pelo meio delas e foi embora e seguiu e continuou o seu foco. Se você ver aqui o versículo 31, tá falando que o 30 e 31, mas ele passando pelo meio dessas pessoas, seguiu o seu caminho e desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e os ensinava nos dias do Shabat. E eles maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder. Então o que acontece? Jesus, ele não se importou com aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo contra ele, mas ele seguiu com foco naquilo que Deus já tinha colocado no coração dele para ele fazer naquele tempo, para ele cumprir naquele tempo, para ele continuar transbordando naquele tempo na vida de outras pessoas. Isso eu vejo como amor ao próximo. Por quê? Se você transborda na vida de uma pessoa, a pessoa não quer, tudo bem, próximo. Tudo bem, próximo, sempre vai passando pro próximo, porque vai chegar uma hora que vai ter sempre alguém que vai receber aquilo que você carrega. Então, saia da caixa de contender com as pessoas, porque elas vão se virar contra você porque você carrega uma verdade, isso aí vai acontecer, né? O Senhor falou que nós sofreríamos perseguição por conta dele. E se ele é a verdade que nós carregamos e nós vivemos verdadeiramente o evangelho do reino, que é um estilo de vida, nós vamos incomodar. Porque existem diversas coisas e pessoas que vivem na religiosidade, não aceitam a verdade. Então, nós não temos que nos corromper por conta disso, porém, nós temos que transbordar a verdade que está em nós. Não enchendo o saco, mas vivendo, tendo um estilo de vida como Jesus teve. Porque é natural, quando nós estamos cheios dele, nós vamos transbordar. E quando nós transbordamos, as coisas acontecem e as pessoas e lugares e coisas são transformadas. Isso é natural, já está em você. Então, quando se virarem contra você por essa verdade que você carrega, não deixe de falar a verdade, não deixe de continuar no foco daquilo que Deus já colocou no seu coração e não vá contra essas pessoas. Simplesmente deixe elas falando, elas têm o livre-arbítrio para pensar e falar o que elas quiserem a seu respeito, mas o que elas falam sobre você não importa, o que importa é o que Deus já disse a seu respeito.
Lembre-se sempre disso, tenha isso sempre na sua mente, porque senão o que as pessoas falarem contra você pode ter poder para poder distorcer sua identidade, te deixar cabisbaixo. Mas entenda que você é o que Deus falou ao seu respeito, não o que as pessoas dizem. Amém? Então, a segunda caixa é continuar no foco, não perder o foco, sair da caixa da falta de foco. Então, por que tem que sair dessas duas caixas? Porque você só vai viver grandes coisas nessa terra se você for focado naquilo que você quer para sua vida. Se você não se importar com aquelas pessoas que são contra você porque você carrega algo maior do que elas e elas têm inveja, mas elas não sabem que dentro dela também tem algo poderoso, mas elas estão dormindo, não conseguem enxergar isso. Então, não pague o mal com o mal, mas sim com o bem. Deixa as pessoas falar e continua no foco. Porque Jesus continuou no foco. Porque ele continuou, mesmo depois que as pessoas quiseram lançar ele do abismo, ele não se importou com isso. Ele olhou com compaixão e falou: vocês não sabem nem o que vocês estão fazendo. Eu não vou cair nessa armadilha. Eu vou seguir o meu caminho. E ele seguiu. Então, não carregue as pessoas. Não carregue a raiva que ela sente por você ser diferente ou carregar a verdade. Para nós, fazemos uma analogia aqui também muito simples. Eu vejo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do versículo 5 ao 14, abre a sua Bíblia e lê, eu vejo Pedro se levantando para falar do amor de Jesus, depois que ele recebeu o Espírito Santo, ali no começo da igreja primitiva, e os mestres e os governantes daquela época se revoltaram contra ele e pegaram ele, colocaram no meio de um local e falaram assim: por que você está anunciando esse evangelho? Por que você está curando as pessoas no nome de Jesus? Por que você está anunciando a ressurreição dos mortos? Ele foi questionado porque ele estava falando da verdade que ele aprendeu com Cristo. Ele estava transbordando aquilo que estava dentro dele para outras pessoas, e outras pessoas estavam sendo transformadas. E entende uma coisa, quando você transborda aquilo que está em você e isso transforma as pessoas, vai incomodar muita gente, vai incomodar o inferno, vai incomodar muitas pessoas que têm potencial, mas estão paralisadas e não estão deixando o rio que está dentro delas fluir. Então, elas vão se virar contra você. Então, isso também aconteceu com Pedro, lá no capítulo 4, do versículo 5 ao 14 de Atos. Mas o que eu vejo ali na atitude de Pedro é que ele não foi covarde. Assim como Jesus também não foi covarde. Pedro, ele não brigou com as pessoas, mas ele simplesmente falou assim: olha, se você quiser me julgar diante dos teus olhos o que eu tenho ou não que fazer, é um problema teu, mas eu vou continuar carregando a verdade, aquilo que Deus pediu para me fazer, aquilo que Jesus me ensinou a fazer. Eu não vou deixar de transbordar porque você, comedor de arroz e feijão, quer que eu pare de fazer isso. Traduzindo para uma forma literal e simples, foi isso que aconteceu. E Pedro continuou, ele não parou porque se oporam contra ele. E ainda o ameaçou ele falando que se ele não parasse ia acontecer coisas ruins com ele, ele ia sofrer punições, etc. E Pedro não retrocedeu, mas sabe o que ele fez? Ele se reuniu com os outros 12, porque nessa ocasião estava ele, e eles foram orar. E eu acho muito louco porque quando você aprende o conceito de unidade, você não se importa com bens materiais, você não se importa com mais nada, mas você se importa em ser um só com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo, e ser um com os seus irmãos, ser um com aqueles que estão no mesmo foco que você. E o que é viver unidade? De uma forma muito simples, só para você compreender, pensa num saco de batata. As batatas, elas estão no mesmo saco, e ali elas estão em união, mas elas não estão em unidade. Então você pode sim estar em lugares com outras pessoas todos os dias, mas você não está em unidade, mas está em união, está no mesmo lugar. Agora, quando você está em unidade, pensa todas essas batatas amassadas e se tornando um purê de batata. São as mesmas batatas, porém elas estão misturadas, elas estão muito mais unidas, elas estão não só em união, mas em unidade. Então o conceito de unidade para você aprender é isso. E uma atitude que me impressiona em Pedro, e assim Jesus também, de continuar no foco, é que aquela pressão que eles receberam de até serem mortos, né, Jesus de ser jogado pelo precipício, e Pedro ser colocado na prisão, ser açoitado ou sofrer outras punições, eles não retrocederam, mas eles continuaram na missão. E Pedro teve uma atitude de se juntar com os outros apóstolos. Se você ler aí o capítulo 4 de Lucas, você vai entender. E eles foram orar.
eles oraram unânimes e eles falaram diante de Deus o seguinte: Senhor, essas pessoas estão se virando contra ti, não contra mim, porque eu não vivo mais para mim, eu vivo para ti, a minha vida é sua. Eu carrego uma verdade agora que incomoda eles, mas eu não vou parar por conta disso. Então nos permita continuar pregando o seu evangelho em liberdade, nos permita continuar transbordando a verdade que nós carregamos, porque nós sabemos que isso que está em nós é poderoso para transformar vidas e nós não queremos parar. Então Jesus, o Pedro e os apóstolos oraram com sinceridade ao ponto de Deus responder e vir sobre aquele lugar e aquele lugar ser abalado pelo poder de Deus. E isso nos ensina muitas coisas. Primeiro, não devemos perder o foco. Mesmo quando somos ameaçados, mesmo quando as pessoas querem que a gente cale a boca, mesmo quando pessoas e doutrinas querem nos calar de falar a verdade que está nesse evangelho, e nós não vamos fazer isso. Mas nós temos sempre que entender que no momento de adversidade, por mais que esteja totalmente uma pressão sobre nós, nós temos o poder de se conectar com o Senhor Jesus e falar para Ele com ousadia: olha, Jesus, eu carrego um estilo de vida e o seu Espírito dentro de mim, e eu estou transbordando essa verdade, mas as pessoas estão se virando contra mim, mas na verdade elas não sabem nem o que estão fazendo, e não estão se virando só contra mim, mas contra o Senhor, porque eu carrego a tua presença em mim. Então ora com ousadia, chega diante do Senhor e fala: Senhor, me renova, porque eu vou continuar, eu não vou parar, e eu preciso estar com a sua mão segurando firmemente para me avançar todos os dias. E Ele vai te responder assim como Ele respondeu aos apóstolos. Ele vai ver a sinceridade do seu coração e Ele vai entrar com justiça nos momentos que você for injustiçado. Ele vai te exaltar, porque aquele que se humilha diante dEle, principalmente quando passa algum momento de dificuldade e é humilhado por alguém, nós nos humilhamos diante dele porque nós esperamos a justiça dele. E não queremos fazer as coisas na força do nosso braço. Nós não queremos ir contra essas pessoas, assim como Jesus não foi, assim como Pedro não se levantou contra as pessoas que estavam ameaçando ele por carregar uma verdade e falar dessa verdade. Nós também não vamos nos virar contra essas pessoas. Porém, nós vamos buscar na fonte a justiça que não falha, que é a dele. E nós vamos continuar no alvo, não se importando mais com o que falam sobre nós, mas acreditando naquilo que Deus já falou a nosso respeito. Então hoje, que você se permita, depois de tudo que eu te falei, depois de tudo que nós meditamos nessa palavra, a sair dessas duas caixas. Da primeira caixa, de não contender com outras pessoas. Saia da caixa da contenda e saia também da caixa da falta de foco. Hoje nós saímos dessas duas caixas e eu declaro que você não está mais preso mais nelas, que você está avançando com foco, independente da pressão e daquilo que as pessoas falam a seu respeito, porque isso não importa. O que importa é o que o Senhor já colocou dentro de você e já disse a seu respeito. E você não vai mais discutir com quem for contra a verdade que você carrega. E você não vai tentar fazer essa pessoa engolir essa verdade, mas você vai ensinar quem quer ser ensinado. E quem não quer, problema delas. Lembre-se do amor ao próximo. Você transborda para essa pessoa. Se ela não quiser, próximo. Se a outra não quiser, próximo. Se a outra não quiser, próximo. Vai chegar uma hora que vai chegar alguém que vai ser transformado. Então só não desista, não perca o foco e exploda essa caixa de uma vez por todas. Eu quero te agradecer hoje por ter acessado essa live. Obrigado, Maíra, minha princesa, que sempre está me apoiando aqui. Que Deus abençoe sua vida e que cada um de vocês que passarem por essa live entendam que vocês são livres para prosperar, são livres para fazer o dia de vocês um excepcional dia, tá bom? Amanhã não vai ter live, mas a partir de segunda, das 6h20, 6h30 eu já estou aqui pra gente sair de mais caixas que colocaram a gente, porque a gente não cabe nelas, tá bom? Um grande beijo no seu coração, tamo junto e compartilha essa live com o máximo de pessoas possíveis, porque elas precisam ouvir essa mensagem. Tamo junto e eu conto com você. Tenha um excelente final de semana. Tamo junto.